Olá, boa tarde a todos. 14 horas e 1 minuto, 14 e 1. Mais uma live aqui na Tâmega Turismo e Seguros em Santos, na rua Carvalho de Mendonça 595. É um prazer estar com vocês novamente. Já alguns amigos ligados conosco aí, já a escuta. A gente está sintonizando o Facebook da Tâmega Turismo e Seguros com o meu Facebook particular, Luciano Tâmega, tá bem? Então, mais um segundinho aí, o Gabriel já está sintonizando os dois canais. São 14 horas e 2 minutos. A gente começando uma live hoje diferente. A gente tem vindo... Nossa primeira live foi com a empresa de ônibus, com a Style the Bus. Já fizemos 2 vezes com a Vera Ribeiro, falando sobre as normas dentro de uma empresa de transporte rodoviário, né? Depois nós estamos fazendo com vários hotéis e hoje, pela primeira vez, com uma companhia aérea. Então estamos hoje ao vivo com a Aero Europa. Agradeço já a disponibilidade do amigo Érico Martins, executivo de vendas da Aero Europa no Brasil, né? Eu quero, para já, te cumprimentar. Boa tarde, Érico, e obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco. Boa tarde. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer para a gente poder conversar. Eu acho muito interessante o conteúdo das lives de vocês, cada segmento, né, cada portfólio que vocês acabam abordando, e para a gente de companhia é extremamente importante falar um pouquinho do que a gente tem feito, da higienização, enfim, de todos os processos que a gente tem tomado para que o passageiro tenha confiança, né, em continuar voando. Então, a gente vai poder falar um pouco sobre tudo isso. E eu te pedi, Érico, para você falar sobre a tua empresa, sobre a Aero Europa. Da onde vem a Aero Europa? Como é que... Fala da empresa para a gente. Claro, claro. Bom, a Aero Europa é uma companhia aérea espanhola. Nós temos aí um pouco mais de 30 anos, né, de vida. Em tese, uma companhia nova, porém baseada em Madrid, na Espanha, em Palma de Mallorca, né? O hub da Aero Europa Mundial é sempre Madrid, então todos os voos de Aero Europa no mundo têm a primeira chegada, né, a bandeira de hub em Madrid. E nós estamos no Brasil há cerca de 18 anos, inicialmente com uma rota de Salvador-Madrid, então a Aero Europa tem esse know-how de ser uma companhia, inicialmente era o know-how de uma companhia de lazer, então totalmente voltada para o pessoal da Europa aproveitar praias, vamos dizer assim. Isso foi o início, né, de tudo. Então, por isso a escolha do Nordeste. E há 6, 7 anos, mais ou menos, nós viemos para o Sudeste, compartilhando uma rota São Paulo, Madrid, Rio, Madrid, e há 5 anos a gente parou de operar no Rio para poder fazer o voo de São Paulo virar diário. Então, hoje, nós temos 4 frequências, Brasil, Espanha, sendo São Paulo diária, enfim, a gente vai falando sobre isso, e aí a gente tem as rotas de Nordeste, tem Salvador, que é a nossa primeira, ela se manteve, Recife, que a gente lançou há mais ou menos 2 anos, e Fortaleza, Madrid, que é o nosso novo filho, né, o filho mais novo, nosso caçula, a nossa rota nova, que está operando aí cerca de 1 ano. Então, são 4 voos, 4 frequências ligando o Brasil e Europa semanalmente aí, sendo São Paulo diária, as outras 3 ou 2 vezes por semana. São Paulo diária, de segunda a segunda. Sim, sim. Nesse momento, né, por conta da pandemia, não, mas até o início, né, de tudo, até março, nós operávamos todos os dias, com aeronave nova, inclusive, e no Nordeste a gente estava começando a migração para poder colocar os Dreamliners, que são os aviões novos lá também. Porém, no Nordeste continua ainda a frequência alternada, né, Salvador 3 vezes por semana, Recife, Fortaleza 2 vezes por semana. Bom, o Érico, se você puder fazer uma apanhada, eu sei que são muitos, né? Mas eu vou fazer a pergunta que foi feita. Quais os destinos que a Aero Europa voa? Vamos lá, hoje então... A partir de São Paulo, né? Sim, como disse, a Aero Europa tem uma malha muito grande na América do Sul. Ela tem muita força, né,
no nosso continente, na América Central também, mas vamos falar especificamente do Brasil. Todos os nossos voos, né, essas quatro rotas que eu mencionei, vão para Madrid primeiro, são rotas independentes, e de lá a gente liga os principais destinos de Europa. São 73 ao todo, considerando a Espanha inteira, né? Que é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Mas eu tenho voos para Lisboa, para Porto. Lisboa, particularmente, é o nosso maior destino individual. Então, não é Madrid como ou Espanha, como o pessoal pensa. Claro que a gente tem muita demanda para a Espanha, mas Lisboa passa sempre a ser o primeiro destino. Quando se pensa em Europa, é inegável pensar em Portugal e Lisboa, particularmente. Temos Milão, temos Roma e Veneza na Itália, Frankfurt e Munique na Alemanha, Zurique na Suíça, temos Amsterdã, Bruxelas. Meu maior destino de grupos hoje, também ligado ao turismo religioso, até lá. Nossa maior demanda de grupos, e é um voo excepcional, porque é a melhor rota, o melhor avião nos dois trechos, São Paulo, Madrid, Madrid, Tel Aviv. Nós temos... Desculpa, Érico, perdão, picotou o som. Voltando a esse trecho que você falou, o melhor destino em grupos, o maior destino de grupos Madrid, Tel Aviv. Ok, tá. Porque nós temos um avião novo operando também na rota Madrid-Tel Aviv, né? A ideia dela no começo do retrofit de equipamentos foi trazer os equipamentos mais novos, os Dreamliners, no 787, nas rotas transcontinentais. E nesse trecho que a gente pode denominar interno, a partir de Madrid, a única rota nesse momento que tem avião novo é Madrid-Tel Aviv, que são 4 horas e meia, 4 horas e 40 de voo. Então, é um destino que nós demanda o maior número de grupos. Mas nós temos aí vários outros destinos. Na África, nós trabalhamos Tunísia, temos Marrakech e Casablanca também. Então, são Londres, Paris, evidentemente, a gente já opera. Então, são muitos destinos, né? Hoje são, aí, como eu disse, você tem destinos próprios, online. E nós temos umas parcerias de codeshare também para operar alguns outros destinos além. A gente só não chega para a Ásia ainda. Não há voos Europa para a Ásia. Então, a gente foca mais na Europa. E em breve a gente também tem outras operações em vista. Atenas é um voo que a gente está lançando sazonal anualmente. Estocolmo também é uma rota sazonal. Enfim, a gente ao pouco vai ampliando as rotas, vendo como funciona sazonalmente no verão europeu para de repente virar uma rota de ano inteiro. Entendi. Agora vamos falar sobre o que a Europa está fazendo, o que fez, né? Esse tempo aí parado e tudo, com relação às novas normas, às exigências sobre o Covid. Vamos lá. Eu tenho uma colinha aqui também, uma espécie de apresentação, então aos poucos a gente vai falando sobre toda a demanda, né? A Europa, ela tomou o seguinte caminho aqui no Brasil. Primeiro, foi tudo muito rápido, então foi difícil, né, para a gente conseguir atender exatamente a demanda em bolso, marcações, voucher, enfim, criar os caminhos de proteção para que os passageiros pudessem ou postergar a viagem, ou mesmo solicitar o reembolso. Enfim, quando tudo começou, foi muito rápido. A tomada de decisão tinha que ser mais rápida, então foi bem complicado. Hoje a gente já tem uma política adequada. Tá? Hoje a política já é aplicada de maneira organizada, vamos dizer assim. Mas em termos de voo, eu acho interessante a gente colocar esses pontos, porque funciona para outras companhias, eu imagino, já que os processos são muito parecidos, né? Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente tem lá um distanciamento de 2 metros. Nós fazemos a ideia da companhia é evitar o maior possível de manuseio de objetos, de papel, enfim. Então, a ideia é o máximo possível não ter contato com outras pessoas, com objetos, enfim, contatos manuais. Então, além desse distanciamento do pessoal check-in, a gente tem feito também o despacho da bagagem, o próprio passageiro coloca na esteira, é uma esteira um pouco mais adaptada a isso. O pessoal de check-in, eles estão hoje com uma blindagem
além da máscara de tecido e aquela outra máscara de acrílico na frente, justamente para que não haja um contato tão próximo. E aí acaba sendo no aeroporto um ambiente seguro nesse sentido, né? Então, distanciamento desde o momento de check-in até o embarque propriamente dito. Dentro do avião, além, evidentemente, da gente passar um spray que é utilizado nos hospitais, enfim, para que haja para que haja aí um ataque, vamos dizer assim, ao Covid nesse sentido, existe também uns protocolos de embarque. Então, a gente tem evitado o distribuir as revistas inicialmente, para que não haja manuseio. A refeição, ela vem dentro de um kit, e esse kit vem montado, então o pessoal do voo, né, os comissários já entregam um kit montado para o passageiro, não há aquela troca de bandejas, não há aquela troca de copo também, né, o máximo que a gente consegue colocar no kit e dar pessoalmente fechadinho, para o passageiro poder abrir ele se alimentar, a gente já tem feito também. Tá? Uma das coisas que a gente acha interessante citar também é que, infelizmente, não há no Brasil, não há, na verdade, isso foi a critério mundial, inclusive, né? A questão do assento do meio, todo mundo pergunta bastante sobre isso, se há um espaçamento, se o pessoal evita, bloqueia a venda dos passageiros, dos assentos do meio, para que os passageiros tenham um espaço um pouco maior entre eles. Isso não é uma coisa, não é política. Isso é feito de acordo com o número de passageiros no voo, tá? Então, se tem condição naquele momento de distribuir os passageiros dentro do avião a ponto de separá-los, a cadeira do meio, o assento do meio, perdão, a gente até consegue fazer, mas isso é definido de acordo com a disponibilidade, de acordo com a ocupação, tá? Nesse levantamento que o pessoal fez, de 100 companhias, apenas 8 companhias tinham condições de criar uma política específica nesse sentido. Então, não ficou viável para fazermos dessa forma, mas isso é feito no controle, no próprio gate ali, no próprio avião. Se é possível, a gente tenta separar ao máximo os passageiros. Tá? Entendi. Também tem sido feito com bastante frequência. Falando um pouco das rotas, como é que foi feito? A gente parou de operar totalmente a partir de março, finalzinho de março, quando os voos pararam de Air Europa, e voltamos a operar agora, dia 16 de julho. Então, os voos de Nordeste, até o momento, não estão operando. A gente está focando sempre em voo via São Paulo e utilizando a parceria doméstica que temos com Azul e Gol para poder trazer a ocupação para cá. E aí, a gente está operando uma vez por semana até final de agosto. Então, normalmente, a gente está operando sempre aos sábados, até o final de agosto. Tá? Uma vez ou outra acaba entrando um voo extra, mas nesse momento a gente está focando sempre nesse voo semanal, e hoje o foco da Air Europa, assim como a maioria das companhias, por conta do bloqueio, né, de passageiros brasileiros aí a turismo, o foco aí ao pessoal residente, ao cidadão europeu, né, que tem a cidadania, ao determinados tipos de passageiros corporativos e a estudantes. Então, os passageiros que têm aí o aceite. Uma necessidade de voar agora, né? Isso. Então, a gente tem trabalhado muito nesses passageiros. Então, todos os passageiros que, porventura, tiverem os voos cancelados, né, aqui para frente, em agosto, por conta dessa questão de adaptação de rota, a gente está manejando todos nos mesmos voos de acordo com o aceite da comunidade europeia. Senão, a gente oferece aí as reacomodações. Então, sim, deixa eu pedir uma entrada aí, Érico, por favor, só para, aproveitando esse teu comentário, você acabou de falar sobre os assentos, né? Sobre o espaçamento que não foi uma norma exigida, então, pelas autoridades. Exatamente. Na verdade, foi criado um conselho para se discutir essa possibilidade, mas as companhias não tinham, naquele momento, condição, né, de atender apenas 8 de 100, praticamente. Então, o que foi determinado é que isso seria feito no momento do embarque de acordo com a ocupação. Porém, tudo, né, que eu comentei
comentei de prática de segurança foi tomado, tem sido tomado, né? Então, a limpeza profunda, as toalhas desinfetantes, o uso de máscara. É importante dizer que a Europa também dá uma máscara, uma máscara não de tecido, a máscara M95, para o passageiro no momento do embarque. Então, a Europa também dá uma máscara além do passageiro ter a dele. Então se for a demanda, se aparecer a demanda de 100% da aeronave, vai estar cheio, vai estar lotado, não tem... Para vocês terem uma ideia, nós embarcamos dia 16, que foi o nosso primeiro voo, né, de retorno, e agora, sábado, operaremos de novo. O voo do dia 16, a gente teve 83% de ocupação. Hoje eu tenho 303 lugares na Econômica e 30 na Business. Então, no geral do avião, a gente teve ocupação de 83%. Então, foi bem interessante, porque a gente fez todo um processo. Hoje a equipe está toda voltada para tentar confirmar o máximo de passageiros possíveis no voo. O primeiro voo, ele foi um pouco especial, porque tinha muita gente ainda que dependia da Europa começar a operar para poder voltar para lá ou vir para cá, né? Ou o passageiro que está na Europa que precisava voltar e o voo estava cancelado no momento, ou vice-versa. Então, a gente teve uma ocupação bem boa, bem boa. Aí, estava com uma ocupação acima de 80 e a gente conseguiu. Então, assim, a gente vai ver a partir de sábado agora e todos os sábados como será também nas próximas frequências. Mas é nesse sentido mesmo. Pode continuar, você estava falando sobre os procedimentos, eu te interrompi, você pode continuar. Não, os protocolos. Pode interromper. Então, com relação ao protocolo, só terminando, a gente tem também, como eu disse, eliminação de materiais impressos nas aeronaves, para a gente poder manuseio. O kit de proteção com o que o pessoal utiliza, o pessoal a bordo, né? Então, luva, a roupa protetora, as máscaras, o óculos de proteção, isso o pessoal também, né, a bordo tem utilizado, o pessoal de check-in também para atender os passageiros. Então, eu acho que é interessante a gente comentar também sobre o filtro EPA, né, o filtro de ar EPA, que é um filtro que elimina 99,9% dos vírus no ar e ele se renova a 3 minutos sempre. E isso, com certeza, é um uso assim de todas as companhias, não somente nossa, mas acho que é interessante passar essa confiança para o pessoal, porque para entender que o avião é o meio mais seguro, penso eu, tranquilamente, de fazer uma viagem nesse tipo de situação, mais do que ônibus, mais do que os outros né, métodos. Os outros. Então, você falou que o ar-condicionado dentro da aeronave é o filtro EPA, e ele se renova a cada 3 minutos, é isso? A cada 3 minutos, eliminando 99,9% dos vírus e bactérias. Então, como o equipamento nosso, o 787 Dreamliner, é um equipamento muito novo, a gente tem aí cerca nem de... A gente pegou um 787 menor no começo, há 2 anos atrás, hoje a gente está com um 787 maior, que é a família 900, então esse equipamento é extremamente novo, além disso, né? Então o equipamento em si, ele já vem com esse aparato para evitar qualquer tipo de contágio, né? Então ele é muito seguro mesmo. Tá? Então tem todo esse procedimento aí de pré-embarque e durante o embarque que a gente trabalha de desinfecção, os próprios protocolos de voo. Hoje a gente pode assegurar para todo mundo que é muito seguro voar à Europa, e muito seguro voar de avião, não somente conosco, né? É uma questão do pessoal conhecer melhor os protocolos e ter um pouco mais de proximidade com eles para ter mais confiança também. Sim. E a bordo é obrigatório o uso de máscara, né? Claro. Sim, a bordo, no aeroporto, em todos os momentos. Em todos os momentos. A máscara é primordial, tanto que a Europa até disponibiliza uma para o passageiro no momento que ele embarca. Ok. Muito bacana. Antes que você continuar falando sobre os protocolos, uma pergunta aqui, uma senhora perguntando sobre uma amiga dela foi para Portugal e gostou muito do voo Aero Europa, e essa está perguntando, né? Ela foi pela Euro Europa para Lisboa.
Como é que funciona? Então é São Paulo, Madrid, Madrid, Lisboa, né? E ela achou interessante que o valor era mais em conta do que a concorrente, do que a que opera mesmo em Portugal, que é a TAP, né? Então, ela falou como funciona o tempo, o voo sai de São Paulo, chega em Madrid, qual o tempo, isso, claro, que as agências de turismo passam para o cliente, mas está perguntando, geralmente o tempo de conexão em Madrid, do voo de São Paulo, Madrid, Madrid para Lisboa. Vamos lá. A Europa, ela teve sempre essa natureza, né? Portugal, para a gente, sempre foi um destino muito procurado. Mas, de modo geral, a primeira conexão da Europa, ou seja, a primeira conexão para os países que a gente faz conexão, sempre tem no máximo 2 horas. E isso, no começo da operação da Europa no Brasil, assustava um pouco, porque o pessoal achava pouco tempo para fazer a troca. Madrid é um aeroporto grande, e o pessoal tinha um pouco de receio de embarcar com a gente. A troca de equipamento trouxe para a gente uma ajuda nisso, porque o equipamento 787 ele voa mais rápido, sempre. Então, muitas vezes no boarding pass ou no próprio sistema, quando a gente coloca lá os horários, né? Dependendo do voo, é sempre entre 30 minutos ou 1 hora mais cedo de chegada em Madrid. Diversas vezes que eu pude ir, eu sempre cheguei mais cedo do que o boarding pass mostrava para mim. Então, você consegue chegar na imigração mais rápido, fazê-la mais rápido, passar no raio-x mais rápido e, consequentemente, fazer a operação de conexão mais rápido também. Eu posso assegurar para vocês e para os passageiros que com 1 hora e meia, tranquilamente, você faz uma conexão para Portugal, que é o nosso horário normalmente de Madrid-Lisboa, porque até a bagagem vai direto despachada de São Paulo, né, ou dos destinos de Nordeste, quem estiver embarcando de lá. Então, isso também ajuda o passageiro a fazer uma conexão mais tranquila. Então, entre 2 horas sempre, então entre 1 hora e meia e 2 horas as primeiras conexões para os destinos todos, de Europa, inclusive Portugal, e aí com essa facilidade de embarcar de São Paulo de Dreamliner, você consegue ter mais tempo de conexão. Posso dizer para vocês que é até um pouco ruim isso também, por outro lado, porque o aeroporto ainda está bem vazio a hora que a gente chega lá, né? Cedo, né? Muito cedo. A gente, nesse momento, nós estamos operando às 22h35, saindo de São Paulo. Pensando que o voo São Paulo-Madrid tem mais ou menos 9 horas, 9 horas e 15, chega lá já na manhã com o aeroporto já com movimentação, já no horário razoável. Mas a frequência natural de Aeroeuropa sempre saiu daqui às 14 horas. Então, chegaria lá umas 4h30, 5 da manhã, então muita coisa ainda estava fechada. E pelo fato de ter um avião que voa mais rápido, a gente acabava chegando antes mesmo das outras rotas de Air Europa na América do Sul, como Buenos Aires, como Montevidéu, como Lima, que tem o mesmo equipamento, mas que a gente chegava antes. Então, o que eu quero dizer que a migração acaba sempre estando mais vazia quando o voo de São Paulo chega. Quase sempre. Entendi. Então tá bem. Respondida a pergunta. Agora, com relação a uma pergunta aqui sobre máscaras. É necessário a troca de máscaras durante o voo? É recomendado de se usar, vocês pedem que a pessoa troque as máscaras durante o voo? É recomendado isso, é melhor, né? Sim, é melhor. A gente não tem não é uma proibição. Se o passageiro tiver uma máscara apenas, como a Europa concede outra, a ideia da companhia é que se troque de 4 em 4 horas. Então, dá mais ou menos o tempo do voo com 2 máscaras, a que o passageiro já possui e a que a gente oferece. Mas a que a Europa oferece é aquela máscara que tem um MD95, né? Que tem um material diferente, então ela aguenta mais tempo também. Então, assim, não acaba não sendo problema nenhum, porque normalmente o passageiro vai com a dele, então ele acaba tendo as duas, que é o que a gente recomenda trocar no avião, de 4 em 4 horas. Ótimo. Não é autoridade. Alguns falam que é de 2 em 2, outros, mas assim, uma máscara de melhor qualidade como essa, né? Talvez basta 2 máscaras, no máximo 3 máscaras num voo desse, São Paulo-Madrid. Né? 2 eu acho bem suficiente, assim. Você vai até a hora da refeição, né? E aí depois acaba trocando. Acho que 2 fica bem suficiente.
Eric, você tem mais alguma colocação que você acha necessária? Eu acho que está sendo muito bom essa conversa. Acho que elucidando bem. Eu não tinha ouvido ainda nenhuma companhia aérea se expressar, falar sobre isso. Para mim está sendo muito bom, acredito também para os nossos clientes também. E lembrando que essa live vai ficar permanente agora no nosso Facebook. Então, quem não está assistindo agora vai assistir à tardezinha, à noite, enfim, até e vai ficar permanente essa live, sanando as dúvidas de muitas pessoas, né? E vai surgindo perguntas, eu vou respondendo o que eu não souber responder, eu vou entrar em contato contigo, pedir a tua ajuda e eu vou respondendo a eles conforme vem as perguntas, né? Mas o pessoal vai ver à noite, né? Em casa e tal. Então. Ter tempo, né? Assim, eu acho que é interessante falar de mais dois tópicos. Desculpa, né, se eu te cortei. À vontade. Não, à vontade. À vontade. Além dessa questão de higienização, de segurança que a gente já abordou aqui, que é bem interessante. E a gente também pode comentar sobre hoje, o que é hoje o que tem mais, que gera mais confusão para os passageiros, é essa questão de aceite, né? Quem pode entrar, que país, que não país, como faz feito, enfim. Porque Londres, hoje, o turismo passageiro brasileiro pode entrar, porque ele não está mais dentro daquela zona do euro, né? Vamos dizer assim, dentro dos países que passaram a proibição para que, ou a limitação de brasileiros, né? Londres não está, por exemplo. Então, há muita dúvida nisso. Então, a Europa criou uma página, e aí, se você me permite, depois eu compartilho com vocês, que é melhor do que um link grande, né? E dentro dessa página nossa de web tem as normativas e recomendações de cada destino final. Então, o passageiro está indo para Lisboa, o Lisboa, especificamente, Portugal, especificamente hoje, pede, além da cidadania ou a residência fixa na Europa, pede o exame de Covid específico até 72 horas no máximo antes do voo. Outros países, como a Espanha, ainda não tomaram essa decisão, pedem apenas um formulário preenchido. Então, esse tipo de especificação é muito de país para país. Então, a gente tem uma página onde a gente comenta o primordial de cada um desses destinos finais, além, evidentemente, de colocar o link de consulados, enfim, de órgãos governamentais desses países, para que o pessoal tire essas dúvidas com mais afinco. Mas a gente tem uma página dedicada a esse tipo de dúvida. Eu acho bem interessante o pessoal entrar e ler. Para a Itália precisa de um jeito, para Portugal tem uma coisinha a mais, Londres já não precisa, enfim, isso está bem detalhado no nosso site, nessa página que a gente criou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é exigido na hora do check-in ou quando chega lá? Na hora do check-in. O passageiro não consegue embarcar se ele não estiver dentro das medições, dentro das especificações da Comunidade Europeia. Ele não embarca daqui. Okay. Tá? Isso gerou um pouco de dúvida também, é até bom você ter comentado, aqui no Brasil. Né? Muita gente acha que a Europa está criando, ou as companhias criam essas proibições. Não é, gente. É a Comunidade Europeia que cria. Sim, claro. Faz, evidentemente, a seleção dessas normativas. A gente só tem que, obviamente, segui-las, né? Então, temos essa página bem legal, ficou bem ilustrado, bem ágil de entender. E também a questão de você medir a temperatura para ver se pode embarcar ou não. Isso tudo é feito aqui. Isso tudo é feito aqui no trâmite de embarque. Tá? E outra coisa que eu queria comentar, só para a gente poder finalizar também, e eu estou aberto aí a outras dúvidas que vocês tenham, por favor, é a questão do que fizemos de reacomodação. Só dar uma pincelada rápida, porque tem muito detalhezinho, mas a gente disponibilizou voucher para que os passageiros que iam embarcar naquele momento, principalmente em abril, em maio, em junho, hoje já está um pouco mais definido isso, mas esse pessoal que teve o cancelado pôde trocá-lo por voucher e utilizar esse voucher, tomar ação em um ano. Então, como é que funciona? Você pediu o voucher através do site Air Europa, colocou lá seu localizador, seu nome, número de bilhete, o voucher foi criado e chegou com uma data de emissão. Dentro dessa data de emissão, o passageiro tem um ano para tomar uma ação e marcar uma nova data de embarque. E aí, a partir dessa nova data de embarque, ou seja, do novo documento, mais um ano de validade. Então, em alguns casos, o passageiro teve até quase 2 anos para poder... Tem até quase 2 anos para poder viajar.
Então, o voucher, ele dá essa amplitude de validade para se viajar. E essa foi uma das modalidades que a gente tomou, até porque o governo brasileiro, ele propôs isso às companhias aéreas. As remarcações, a gente fez da seguinte maneira. A gente fez um período limitado de tempo, que pode remarcar gratuitamente, desde que honrasse a mesma cabine, fora dos períodos de blackout, que para nós é 18 de dezembro até 10 de janeiro, e a Semana Santa de 2021, 26 de março até 11 de abril, se não me engano. Então, nesses períodos não se podia remarcar gratuitamente, mas no resto, mantendo a cabine, a gente liberou a remarcação gratuita. Os voos cancelados, aqueles passageiros que tinham interesse de pedir o reembolso integral, também foi oferecido para os voos cancelados. E aí o prazo de pagamento foi constituído pela MP, sancionada pelo presidente, de até 12 meses para ser acertado. Então, nós tomamos esses três operativos aí, né? O voucher, as remarcações, gratuitas ou não, dependendo, sem penalidade sempre, né? Então, dependendo do que o passageiro quer de período, teria uma outra diferença de tarifa, mas em tese a maioria das datas não teria diferença. E o reembolso integral que a gente concede, porque também é uma especificação do Código de Defesa, mas a gente também liberou dentro desse período de prazo de 12 meses. Então, a companhia procurou, de certa forma, tentar, evidentemente, proteger o passageiro e também Sim. se proteger, fazer ali chegar no meia-culpa para que todo mundo pudesse inicialmente manter a viagem, né? Porque a gente sabe aí que isso vai passar, se Deus quiser, em breve, e o passageiro vai poder curtir a viagem dele, né? Talvez daqui a alguns meses ou agora já no final desse ano. Então, a gente também teve as reacomodações, a política de reacomodação. Então, eu queria também comentar sobre isso. Acho que é interessante que saibam. Muito importante. Cada companhia tem a sua, né? Cada companhia tem a sua política, mas todas muito parecidas nesses sentidos, né? De dar as demarcações, flexibilizá-las e os reembolsos integrais. E aí, para finalizar, a gente lançou aqui, acabou na semana passada, mas a gente deve voltar com uma promoção que a gente denominou Pista Livre, que você emitindo determinadas tarifas promocionais, você tinha 12 remarcações sem multa aí para o futuro. Então, a gente também teve uma promoção nesse sentido. Né? Então, com maior flexibilidade de penalidade, né? De isenções de multa, para que o passageiro marquei tal data, mas não estou confiante ainda, vou remarcar e não vou pagar a multa de remarcação. Apenas as diferenças, se existirem, deveriam ser cobradas. Então, a gente vem trabalhando também em promoções desse tipo. Ok, Érico. Uma pergunta aqui. A pessoa que voa Air Europa na classe executiva, você falou que a Air Europa tem outro nome, Plus? Como é que chama? O business. Ou executivo? Business, Claro. perdão. Então, Isso. na classe Business, né, voa São Paulo-Madrid na classe Business. Exato. O voo que nós temos business, perdão, cabine mesmo, né? Uma cabine business além do trecho internacional, vamos dizer o São Paulo-Madrid como exemplo. Evidentemente, a gente possui 30 lugares. O Madrid-Tel Aviv, como é um equipamento semelhante, tem também uma cabine separada. Os trechos internos na Europa são operados normalmente no 737 ou no Embraer, que aí tem uma divisão por cortina. E aí se mantém algum serviço de bordo, mas não é uma cabine. A cabine vem internacional São Paulo-Madrid e no Madrid-Tel Aviv por enquanto. Tá? Entendi. Era essa a pergunta. A pessoa perguntando sobre depois Madrid-Lisboa, se tem diferença, não na cabine, mas sim de bordo. O serviço de bordo tem diferença. Sim, é um voo só... minutos, né? O voo é muito rápido, mas sim, tem uma separação por cortina e o serviço diferenciado, sem dúvida. Sim. Ok. A pessoa perguntando também se ela for para destino Funchal, se tem como ir de Air Europa. Funchal não. Funchal a gente não tem voo. A gente tem Porto e Lisboa só, em Portugal, por enquanto. Tá. É
Isso, das meninas, uma pergunta a mais? Ingrid, Valéria, tem alguma pergunta? Não? Já bem esclarecido, né? Estão dizendo que foi muito bem esclarecido. Muito boa a tua participação, Érico, muito obrigado. Se você quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, só queria mesmo agradecer a todo mundo, dizer que passar confiança, né? A companhia está bem confiante que isso vai passar logo. O fato de a gente ter voltado a operar já trouxe uma confiança maior. Evidente que a gente queria estar com uma operação de 3 vezes por semana, que inicialmente seria retomada, seria feita dessa forma, com 3 voos semanais já agora em julho e agosto. Infelizmente, com a aplicação dessas normativas de restrição, a gente teve que reduzir um pouco nesse início, mas em breve a gente quer voltar a operar com 3 ou 4 frequências ainda este ano. Não sei se vai ser possível, mas a gente está confiante que sim. E passar essa confiança para todos os passageiros, né? Dizer que a gente está sempre aqui aberto a atendê-los também. Sempre que precisar da gente, está à disposição. Ok, eu quero agradecer também ao Douglas, nosso amigo em comum, né? O Douglas, que me ajudou a esse contato contigo. Muito obrigado, Douglas, que está assistindo a live. Obrigado, Douglas, um abraço. Obrigadão. E para ti, Érico, para ti eu agradeço muito, obrigado por ter tirado esses minutos aí para esclarecer os nossos clientes, aos clientes, o pessoal que voa, que está louco para viajar e vai. Quem não, por acaso, não conhece a Air Europa, passou a conhecer agora, sentiu até muito mais confiança e vai procurar, com certeza, na próxima viagem aqui na Tâmega, procurar, dá para ir para a Air Europa? Gostei muito do que eu ouvi, tenho certeza absoluta. Então, muito obrigado pela tua disposição de estar conosco nesses minutos. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, à ordem aqui. Então, obrigado. Se você ficasse um pouquinho aí me aguardando, a gente volta a falar daqui a pouco, tá bem? Fora do ar, tá bom? Obrigado, Érico. E para você que esteve conosco nesses momentos aí, muito obrigado pela sua participação. Hoje estivemos com a Air Europa, com o Érico Martins, o executivo de vendas aqui para o Brasil, e a primeira companhia aérea que estivemos conversando, muito bom, tirou as dúvidas que eu tinha também. Eu até o momento não tinha ouvido nenhuma companhia aérea explicar o que estava fazendo e tal, e o Érico nos ajudou bastante, e tenho certeza que ajudou você também a entender e compreender o que as aeronaves fazem nesse momento, para enfrentar 9, 10 horas de voo, e foi bem esclarecedor com certeza. Muito obrigado. Então, se você pensar em viajar, lembra, estamos aqui na Tâmega Turismo, quem atende esse setor, a Ingrid e a Valéria estão aqui, no 3219-4267, 3219-4267, e atende você com certeza, tá bem? E quando você assistir essa live em outros horários, se tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário lá que se eu não souber responder, eu entro em contato com o Érico e pergunto a ele e respondo para você com certeza. Tá bem? Um grande abraço. Nossa próxima live na segunda-feira, onde falaremos sobre o destino Jalapão. Quem vai estar com você a Ingrid, vai estar conversando com o guia lá em Jalapão, o receptivo em Jalapão, onde você vai conhecer bastante aquela região, um lugar maravilhoso. Tá bem? Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana com muita paz e muita saúde. Cuidem-se. Tá bem? Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.